Treta no Corinthians. Nessa segunda-feira, o bicho voltou a pegar no Parque São Jorge, só que dessa vez entre Marcelo Paz e Dorival Júnior. A eliminação para o Novo Horizontino tá dando o que falar. Dorival Júnior entrou numa rota de colisão com Marcelo Paz. Quem vai sobreviver esse braço de queda? Eu vou explicar agora para vocês o que tá acontecendo. E o Marcelo Paz, com todo respeito, pra mim ele não passa de mais um fantoche. E aí eu que bato pra caramba em muitas coisas do Dorival, nessa daqui eu vou ficar do lado dele. Só que eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo e você, torcedor, me diz quem tem razão nessa treta. Se Dorival ou Marcelo Paz. Mas antes da gente entrar no que tá acontecendo, eu quero desde já aqui falar pra vocês que hoje, às 22 horas, ao vivo, nós vamos ter o nosso programa Voz das Arquibancadas, que são todas as segundas-feiras. Então você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma informação do Corinthians e também para você deixar aquele like, que é super importante desde já para fortalecimento do canal. Então hoje eu conto com vocês, 10 horas da noite no ao vivo. Nós vamos mostrar os lances do jogo Corinthians e Novo Horizontino, entrevista do Dorival, entrevista do Marcelo Paz, a gente vai mostrar tudo e a sua participação no ao vivo é super importante. Você manda a sua mensagem e nós vamos ler. Todas as mensagens no ao vivo a gente lê. Então o torcedor é a voz das arquibancadas, a voz é sua, torcedor. Então hoje, 22 horas, ao vivo, eu espero vocês aí pra gente poder bater esse papo, falar do Corinthians. Eu estarei no comando e o Guto louco do bando do meu lado, pra gente analisar aí como foi essa eliminação do Corinthians, tá? Então, mais uma vez, fortalece a gente com esse like e se inscreva no canal. Agora vamos falar do Corinthians, que vai encarar agora o Curitiba. Sabe o que eu tava falando hoje com um amigo meu, e aí ele veio com uma desculpa? Ah, Corinthians tá jogando 5 jogos fora de casa. Aí ele justificou a eliminação do Corinthians com o Corinthians jogando fora de casa contra o São Bernardo, depois contra o Atlético Paranaense, depois contra a Portuguesa, depois contra o Cruzeiro e no sábado contra o Novo Horizontino. A desculpa da eliminação do Corinthians foi os jogos fora de casa, porque a equipe não teve tempo para treinar. Vocês concordam com isso? Quero saber de vocês, deixa nas mensagens aí se o fato do Corinthians ter sido eliminado é por conta desses 5 jogos fora de casa e o time não teve tempo para treinar. Foi o que eu ouvi hoje de um amigo meu. Eu particularmente não concordo. Eu acho que é você ficar procurando desculpas em cima de um vexame. Porque o Corinthians ter sido eliminado pelo Novo Horizontino, para mim, não passa de um vexame histórico. Porque vocês podem ter certeza, o Novo Horizontino, com todo respeito, é um time tão pequeno, mas tão pequeno, que na Série B, nos últimos 3 anos, eles não subiram por conta de um ponto. Jogos com times totalmente ridículos, que só dependia deles, eles não ganharam. Então não é do Corinthians que esses caras iriam ganhar, irmão. Esses caras não jogaram absolutamente nada contra o Corinthians. Mas o futebol tem aquele ditado, quem não faz, toma. E o Corinthians tomou, mas pra mim é um vexame histórico. E colocar a culpa na sequência de jogos fora de casa e colocar a culpa em outros detalhes pra fugir da realidade, eu não vou concordar com isso jamais. Mas eu quero saber a sua opinião e você deixa aí nos seus comentários. Eu sei que o Corinthians vem numa sequência pesada de jogos, mas não é só o Corinthians, são todos os clubes. Ah, quando o gramado é ruim, o gramado não é ruim só pro Corinthians, são para todos os clubes. Então por isso que eu falo, se fosse só o Corinthians tendo sequência de jogos, se fosse só o Corinthians jogando em campos horrorosos, como é o do Atlético, como é o do São Bernardo, como é o Canindé, aí tudo bem. Só que não, todo mundo joga, irmão. E muitas vezes adversários vão lá e vencem. Ah, então a desculpa é o quê? É o elenco? Aí a gente pode começar a trocar ideia. Eu acho que o Corinthians realmente tem que fortalecer o elenco. Eu acho que tem que vir jogadores com qualidade. Não dá pro Corinthians depender de Alan. Não dá pro Corinthians depender de Charles. Não dá pro Corinthians depender só do Vitinho. E aí o seu Memphis Depay também tem que ser cobrado. O Rodrigo Garro tá voltando agora, mas ele pode entregar ainda mais futebol também. Então a gente pode ir para um outro ângulo de debate.
Só que o Corinthians precisa jogar mais bola. E isso passa pelo Dorival também. Então não acho certo a gente ficar colocando culpa só no campo, só no gramado, só nos jogos fora e tirar a responsabilidade do treinador, que também tá lá para montar o time e ele escalou o time muito mal. Essa é a verdade, tá? Mas vambora, falar da treta entre Dorival Júnior e Marcelo Paz. Todo mundo deve ter acompanhado a entrevista coletiva. E uma das melhores partes dessa entrevista coletiva foi quando o Dorival chamou o assunto André, que é o que eu falo, que nós trouxemos essa informação exclusiva para vocês aqui da Voz das Arquibancadas, que o André não sairia. Fui na contramão de toda a imprensa, todo mundo colocando o André no Milan. E eu falei o quê? O André não vai sair. Eu entrei em contato com pessoas importantes do Corinthians e falou, Edu, pode cravar, o André fica no Corinthians, tá? O André fica no Corinthians. Aí eu falei, legal, então posso cravar? Ainda falei assim, pode cravar. O Corinthians não vai assinar a transferência dele pro Milan. E todo mundo colocou o André no Milan. Aí eu gravei um vídeo, tá aqui na página, é um vídeo anterior desse, tá? Vou até deixar o link aqui do vídeo para quem quiser assistir. E aí eu falei, o André fica no Corinthians. O André não saiu do Corinthians. Mas vocês acham que eles deram crédito? Lógico que não, né? Mas enfim, segue o barco. O importante é quem segue a Voz das Arquibancadas e o cara sabe que aqui ele não é enganado. Então, a gente cravou e o André ficou. E aí, então, essas pessoas que eu conversei com ela também, com uma delas, né? E perguntei, cara, como que tá essa situação do Dorival aí? E aí a resposta que eu tive, está insustentável. Não é a primeira vez que ele faz isso e isso está incomodando a todos. A gente vai precisar sentar para conversar. Eu gravei esse vídeo falando sobre isso. E aí eu trouxe essa informação para vocês também. Só que agora o Dorival entrou numa rota de colisão com o Marcelo Paz também. Por quê? O Dorival foi em defesa do André. E o Marcelo Paz, juvenil pra caramba, achando que o Corinthians é Fortaleza, meu irmão, com a mentalidade de Fortaleza que ele tem na cabeça, falou na entrevista, o André possa ser que vale, possa ser que não vale, possa ser que não vale. Irmão, você tá no Corinthians, meu parceiro. Você não tá no Fortaleza, não, que é um puta de um timinho pequeno. Você entendeu? Igual você trazendo o João Ricardo com quase 40 anos pro Corinthians agora, que tava com o ombro machucado, você trazendo o João Ricardo. Você quer trazer o Fortaleza inteiro pro Corinthians? Você quer que o Corinthians vire Fortaleza? Você acha que o Corinthians é o Fortaleza? Chega lá alguém com 2, 3 milhões, leva o jogador embora pra você falar isso do André? O André vai ser um dos caras que mais vai dar retorno financeiro pro Corinthians. Eu sempre falo isso aqui. Você pegar André, você pegar Bidon, se você pegar o Kaique, você pegar o Dieguinho e você pegar o Guinegão, o André é o cara que mais vai dar retorno financeiro pro Corinthians. E aí você vem falar que possa ser que ele vale, possa ser que ele não vale. Você pensa que você é quem, Marcelo Paz? Você é um pau mandado, meu irmão, porque você não tem postura de dirigente. Ah, não, porque o Corinthians precisa pagar dívida, todo mundo sabe que o Corinthians está devendo por conta desses cretinos que lesaram o Corinthians esses anos todos. Só que aí você pegar na primeira proposta do Milan, que nem é essa potência no mundo, e querer vender o cara, o empresário forçando, porque o empresário do André é o mesmo empresário do Martínez, meu irmão. Eu sempre falo isso aqui, o empresário do André é o mesmo do Martínez e ele que pressionou para vender o André, para ele poder recuperar o dinheiro que ele vai perder no Martínez. Então o torcedor precisa acordar com essas paradas, irmão. O torcedor precisa entender os bastidores, como ele é podre e como ele é sujo. Aí vem o seu Marcelo Paz, um puta de um pau mandado, e vem na entrevista coletiva falar o André possa ser que vale ou não, passando por cima do técnico. E aí é mais fácil o Dorival cair do que cair Marcelo Paz, do que cair diretoria, do que cair todo mundo. E aí a informação que eu tive é que se o Corinthians não ganhar do Curitiba, o Dorival tá na rua, irmão. O Dorival tá fora do Corinthians, porque a diretoria, eu tô avisando pra vocês, os caras já querem mandá-lo embora há muito tempo. Estavam esperando um motivo. E a guerra que o Dorival arrumou com a diretoria foi a gota d'água. E essa pessoa falou pra mim, não dá mais. E agora eles vão lá resolver pra ver de que forma eles vão resolver. Mas eu posso afirmar pra vocês, se o Corinthians perder pro Curitiba, o Dorival muito provavelmente está na rua.
E aí, deixa aí nos comentários se vocês concordam com o Dorival sendo mandado embora ou não. Essa é a informação que eu tenho pra vocês. E a voz das arquibancadas não mente, irmão. A gente acertou quando a gente trouxe aqui falando que aquele pereba do São Paulo lá que o Dorival queria, me fugiu até o nome dele agora aqui, o Alisson. A gente acertou quando eu falei, o Alisson não joga no Corinthians. Toda a imprensa falou que o Alisson estava contratado. Eu falei, é mentira, o Corinthians não vai pagar. A gente acertou. A gente acertou do André hoje também, que a gente trouxe, falou, o André não sai. Todo mundo falou que o André estava no milho, eu falei, o André não sai. A gente acertou quando a gente cravou lá atrás, falou, ó, o Rodrigo Garro vai jogar no Corinthians. Ele estava sentado na mesa para ser contratado pelo Santos Laguna lá do Félix Torres, lembra? O Garro ia pro Santos Laguna. Aí a pessoa do Corinthians me ligou e falou, pode cravar, o Garro vai jogar no Corinthians, acabei de conversar com ele. Ele aceitou a proposta, o Garro veio pro Corinthians. Então a voz das arquibancadas, irmão, você pode discordar da gente, mas mentir pra você, torcedor, a gente não mente. Então você aqui não é enganado. Por isso que eu falo, quem não é inscrito pode se inscrever, porque você vai ser atualizado da verdade. Hoje a gente tem muitas informações dentro do clube. Graças a Deus a gente tem contatos com pessoas dentro do clube que confiam no nosso trabalho e passam informações pra gente trazer pra vocês em primeira mão. Então você que não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho, pra vocês não perderem nada. E, lógico, o like, né, que é super importante para a entrega desse vídeo para tantos e tantos corintianos. E hoje eu conto com vocês 10 horas da noite no ao vivo. Eu quero mensagem de vocês lá para eu ler a mensagem de todo mundo. Manda lá para mim, Edu, sou seguidor novo seu do canal do YouTube, vou ler sua mensagem. Pode mandar. Edu, tô te seguindo lá do YouTube, lá do seu canal, vou ler sua mensagem. Todas as mensagens vocês mandarem pra mim, fala que vocês são seguidores meus daqui do YouTube. Ó, sou seguidor seu lá do YouTube, você entendeu? E aí eu vou ler a sua mensagem, tá bom? Então eu conto com vocês hoje às 10 horas da noite. Essas são as informações do Corinthians dessa segunda-feira. E aí eu espero vocês lá pra gente bater esse papo, pra gente analisar e falar muito do Coringão e de toda essa treta que tá acontecendo no Corinthians. Eu vou entrar em contato agora com algumas pessoas pra saber se tem alguma nova movimentação, porque o bicho tá pegando lá. Eu posso afirmar pra vocês que o bicho tá pegando, tá bom? Então é isso, galera. Eu encontro vocês hoje às 10 horas da noite, eu, Edu Oliver e Guto Louco do Bando, com o programa A Voz das Arquibancadas. Um grande abraço a todos, tamo junto e vai Corinthians. Te espero lá, hein?